Fala galera, eu sou o Vitor, integrante e game designer da No Slopes. E bom, nós fomos convidados pelo Fernando, integrante da nossa comunidade e professor da faculdade Atitus, para falar um pouco sobre game dev, game design e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Poputara, o nosso Microtoadvania, para alunos da ciência da computação. Esse momento foi gravado e a gente está dividindo alguns cortes com vocês, para que possamos crescer juntos. Afinal, pode ser que alguma coisa que a gente tenha conversado venha te ajudar. Então fica aqui com o corte de hoje. Valeu! Esse é o pilar responsável por estabelecer a jogabilidade, a interatividade, a estrutura, a narrativa, as regras, enfim. Basicamente, são eles que criam o próprio conceito do jogo, ou seja, a base na qual os desenvolvedores irão atuar, vão atuar daquilo ali, que por consequência vai originar a experiência a ser passada pela pessoa jogadora. Então aquela pessoa que vai de fato conseguir pensar. E quando a gente vai aprofundando um pouco mais sobre a estrutura de game design, por exemplo, quando a gente fala de Celeste, já passando aí para o próximo slide, quando a gente fala de Celeste, Celeste não é apenas sobre escalar uma montanha, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, mas a ideia do jogo é que você de fato vai escalando uma montanha, mas não é só sobre isso, mas sim passar por muitos dos obstáculos que a vida nos proporciona nesse meio tempo. E quando a gente fala disso, a gente está falando de game design aplicado à narrativa do jogo. Trazendo um outro exemplo aqui, quando a gente fala que o Mario Bros, né, o Super Mario Bros, é um jogo que envelheceu como vinho, pois mesmo ao passar de anos, sua mecânica continua sendo extremamente concisa e bem simplista, a gente está falando de um game design aplicado dentro do core loop do jogo. Isso é, né? O que é o core loop? É o fluxo de ação principal que compõe o jogo. É aquilo que você vai fazer do começo ao fim, com algumas variações, mas é aquilo que você vai fazer do começo ao fim. E a gente está trabalhando o game design. Um terceiro exemplo aqui é quando a gente fala de Undertale, por exemplo. Também não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, mas o Undertale é uma forma de repensar o RPG clássico. E a gente está falando de game design aplicado a padrões de indústria. Quando vocês jogam um RPG, você está acostumado ao combate, né? Você está acostumado a vencer e ganhar experiência. O Undertale ele trabalha isso de uma forma totalmente diferente, brincando com o padrão industrial do que é o RPG, de como o RPG é feito. Trabalhando mais um outro exemplo, quando a gente fala de Guitar Hero, que Guitar Hero na verdade é ser sobre o melhor guitarrista, você conseguir tocar as melhores músicas, a gente está falando de game design aplicado à música do jogo. E mais um último exemplo aqui, a gente falou bastante dele aqui também no início do papo, quando a gente fala de Zelda Breath of the Wild ou o novo aí, o Tears of the Kingdom, não é apenas mais um Zelda. A gente está falando de uma sensação de estar totalmente livre no universo de Hyrule ali, né? Então a gente está falando sobre game design aplicado à física e aplicado também à ambientação do jogo. Mas bem, falando agora de papéis e funções, quer dizer então que a pessoa game designer é aquela que pensa em tudo no jogo? Não, não é bem isso aí. A pessoa game designer, ela não é a pessoa de todas as ideias e muito menos a pessoa que é dona do jogo. Ela tem a função de fazer com que as ideias tenham convergência e passem a realidade para a vida do jogo e do jogador. Então, ela não é, de fato, essa pessoa que tem todas as ideias, que ela é a dona do jogo, tudo saiu da cabeça dela. Isso é um mito, isso não existe. E o que a pessoa game designer é? A pessoa game designer, na verdade, é aquela pessoa que tem a função de comunicar para todos os desenvolvidos do time o que está acontecendo, quais foram as mecânicas planejadas, como elas vão atuar no jogo, como vai funcionar a economia e por aí vai. Além de produzir, obviamente, muitas ideias e soluções através de iterações contínuas, é uma pessoa que recebe ideias de todo lado e parte do seu trabalho é também filtrar essas informações e validar para ver se faz sentido dentro do conceito do jogo, aquele conceito que foi criado lá no início, né? Se tornando também um funil de ideias. Precisando ter, então, um foco e sabendo exatamente com qual dessas ideias que ela recebeu, ela precisa seguir para que a experiência de jogo que foi projetada, que foi conceituada, seja de fato passada adiante. Então ela vai trabalhando toda a experiência em conjunto com vários outros times ali. E o que o game designer não faz, né? A pessoa game designer, ela precisa tomar decisões focadas na construção. Então ela precisa entender do trabalho das pessoas que estão ali por trás
e tomar decisões com cada um deles. Então, o game designer ele não toma decisão sozinho. Ele sempre toma uma decisão em conjunto com uma outra pessoa. Então, do que adiantaria, por exemplo, a pessoa game designer pensar em uma mecânica que o time de desenvolvimento ali, o time de programação, não seria capaz de produzir? Seria um tempo, um trabalho jogado fora. Então ele precisa trabalhar em conjunto com os outros times. É uma pessoa, como a gente viu ainda há pouco, uma pessoa que precisa ser comunicadora e que ela precisa se comunicar muito bem com vários tipos de pessoas. Imaginem só, a forma de compartilhar uma informação para um artista é totalmente diferente da forma de compartilhar uma informação para um programador, por exemplo. Que é diferente de uma forma de compartilhar a mesma informação para um sound designer, que vai trabalhar toda a parte de música do jogo. Então, o designer ele precisa, de fato, conhecer e trabalhar com outras pessoas. E o que o game designer faz, né? Nesse sentido, a pessoa game designer faz benchmarking, o que eu quero dizer com isso? Que é a pesquisa de mercado, a famosa pesquisa de mercado. Ele não vai jogar um jogo ali só por jogar. O game designer, a pessoa game designer, ela tem o papel de analisar o jogo, entender quais são as suas nuances, o que tem de positivo, o que tem de negativo e como isso afeta o que está sendo desenvolvido. Ele vai também condensar e propor ideias e soluções. Além de documentar todas essas ideias, né, com o propósito de compartilhar para as outras pessoas, como eu bem comentei ainda há pouco, ele vai praticar essas soluções para que facilitem e desenvolvam o bem-estar do jogo. Então é sempre aquela ideia, cara, essa mecânica que está fazendo sentido para a história, está fazendo sentido com a narrativa, a forma que o feedback visual está trabalhando essa mecânica faz sentido? Né? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar muito bem moedas de diversas formas, né, dentro do jogo. Mas imagina só, se dentro do seu jogo a moeda, na verdade, a principal moeda, na verdade, é um casco de banana. Cara, estranho isso. Como é que você vai trabalhar algo que, por padrão, é sempre jogado no lixo? E você vai trabalhar isso de uma forma positiva, de uma forma a ser coletada dentro da sua gameplay. Um jogo que faz isso muito bem, agora me fugiu o nome dele, é o. Nossa, me fugiu total o nome. Mas é o da Tiny Build, que é uma desenvolvedora também de jogos que são muito, muito focados em pixel art. Mas um dos jogos deles eles trabalham que a moeda mais de maior valor no jogo é o nugget. Quando você vai coletando nuggets, você está conseguindo a melhor moeda do jogo. E eles trabalham isso de forma divertida. Então, como é que você consegue pegar esses padrões e começar a bolar dentro de uma narrativa para que a experiência de jogo seja positiva, que você consiga estar, enquanto jogador, você consiga estar dentro daquilo ali. Além disso, o game designer cria protótipos, né? Então, para as soluções que foram propostas, é necessário que a pessoa game designer ela crie e teste os seus protótipos e, por consequência, balanceie dentro do jogo o que está fazendo sentido. Então, tem como a gente fazer balanceamento de mecânica, né? Putz, esse ataque está muito forte, a gente precisa reduzir. A velocidade do personagem está muito alta, a gente precisa reduzir. Ou então, caramba, essa moeda aqui, ela poderia valer mais, então vamos aumentar o valor de moeda, mas aí, por consequência, a gente vai diminuir a raridade. Então, como o jogo já tiver com a estrutura montada, o game designer vai balancear tudo aquilo que faz com que o jogo, de fato, funcione. E aonde, então, entra a pessoa desenvolvedora nessa história? Agora que a gente viu tudo que a pessoa game designer faz, o que faz, então, a pessoa desenvolvedora? A pessoa desenvolvedora, eles são praticamente como tradutores. Eles vão traduzir todos os conceitos criados pelos designers para aquilo que efetivamente é jogado. Isso o que eu quero dizer com isso? Né? Que eles integram processos de imagem e som, por exemplo, eles criam os personagens, as mecânicas, como as mecânicas vão funcionar dentro da própria engine, eles vão mapear o terreno da jogabilidade, vão codificar os NPCs para terem a tal inteligência artificial, para que elas interajam dentro do jogo, eles vão criar os sistemas de jogo que foram pensados, enfim. E obviamente, assim, é sempre bom lembrar que por conta da natureza prática do trabalho de um desenvolvedor, os desenvolvedores muitas das vezes também participam da conceituação do jogo, né, de modo a facilitar ali o processo de jogabilidade, produção gráfica, entre outras coisas. Como eu bem comentei, é importante que todo mundo esteja muito ciente do que cada time está fazendo, porque não adianta nada um desenvolvedor fazer uma mecânica X, o designer pensar no outro tipo de mecânica e o artista está fazendo uma outra arte ali que não tem nada a ver com nada. Então é importante que todo mundo tenha integração.
Bom, espero que você tenha curtido o assunto. Fica de olho aqui porque outros cortes ainda estarão disponíveis aqui no nosso canal. E como sempre, obrigado por nos acompanhar e lembre-se, cuidado com a rampa.